E vamos lá, falando a respeito de mercado. Hoje está um dia até mais calmo, né? Hoje um dia um pouco mais tranquilo, diferente desta última terça-feira, quando a gente viu o presidente norte-americano fazendo duras críticas ao presidente do Banco Central dos Estados Unidos e, mais uma vez, de certo modo, atritando com China. Por falar em China, alguns fatores ligados a como que será taxado o navio chinês vieram à tona nesta semana, lá na segunda-feira, em relação à cobrança, que não será só por navio atracado, mas também por tonelagem. Tudo isso mexe bastante com mercados, principalmente que atingem China. Para falar um pouco a respeito de como que isso tudo tem impactado os negócios com soja, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Rafael Mandarino, que participa conosco desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Mandarino, obrigado pela sua participação. Tem muitos fatores que influenciam o mercado agora, principalmente o mercado financeiro, que está bastante sensível às tomadas de decisão do governo norte-americano. Mas quando a gente olha a agricultura dos Estados Unidos, quanto que ela está sensível a essas decisões que afetam o principal importador de soja, no caso, e como que isso tem refletido aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Acho que a introdução ela foi, totalmente pertinente pela ideia de que nós temos um mercado globalizado e toda política ela está influenciando os mercados, não só mercado econômico, mas toda a parte da correlação do trade mundial. Todo esse conflito tributário, tarifário, China, Estados Unidos, tende a influenciar, obviamente, o cenário global. Tá? De uma forma geral, Trump tem colocado agora recentemente de que as portas estão escancaradas para a negociação, criticando China em ainda manter um discurso não aberto da forma como ele tem se posicionado agora, mas depois de ter batido tanto, obviamente que isso leva um tempo até uma deglutição, e uma buscada de uma conversa. Já há uma perspectiva de que mês que vem China e Estados Unidos entrem numa rodada de negociação. Mas, de novo, como você bem ponderou, toda essa questão de revisão tarifária sobre as embarcações chinesas, sobre tonelagem, isso impacta diretamente o frete marítimo entre China e Estados Unidos. Isso, obviamente, pode ser um balizador do redirecionamento desta demanda. Isso pode aumentar o custo do frete dessa soja americana e inviabilizar a originação por lá, fazer com que essa originação aconteça mais firme aqui no Brasil. Para o cenário norte-americano, as chuvas acontecem, o avanço do plantio do milho, especificamente, tem avançado nos Estados Unidos, e para o cenário ainda é incerto quando a gente olha os modelos climáticos, alguns problemas pontuais em algumas regiões americanas. Então, ainda acredito que mais umas 2 semanas para a gente começar a firmar os problemas na safra americana, ainda mais umas 2 semanas observando esse clima, que também é um grande direcionador e grande fator de volatilidade aí que a gente vai estar acompanhando. As próximas rodadas de negociação, mais esse clima por lá no hemisfério norte, vai ser pauta das nossas discussões nessas próximas 2 semanas, com certeza. Mandarino, e quando a gente presta um pouco mais de atenção em relação aos números, ontem mesmo nós vimos um representante do Ministério da Agricultura, ele teve uma reunião com representantes do Ministério correspondente chinês, falando a respeito das possibilidades de elevar embarques para o país, para a China no caso, e ele usa uma expressão, a depender do apetite chinês, mas uma possibilidade grande em alguns produtos como carne suína, carne de frango, a carne bovina já tem ocorrido esse fator e a soja também. E ele cita a soja dizendo que até 90 milhões de toneladas para mercado chinês. Você acredita que Luiz Hua, o nome dele, a minha produção acabou de me lembrar aqui, Luiz Hua, ele afirmava isso nesta última terça-feira. Você acredita ser possível um cenário como esse, porque uma coisa é a gente estar travando negócios, os negócios estão sendo feitos, outra é esses embarques de fato acontecerem. Existe uma diferença nesse aspecto, Mandarino?
Eu acho que ele até foi um tanto quanto conservador. O mercado chinês ele tem condições de estar puxando bastante soja aqui do Brasil e caso não vá buscar essa soja norte-americana, obviamente uma demanda de China acima de 100 milhões de toneladas pode ser, na sua integralidade, vir aqui para o Brasil. Óbvio, né, que tem a Argentina ainda entrando nessa competição. É óbvio que o mercado é soberano, o mercado americano pode acabar mordendo um pedaço, dependendo de uma perspectiva de cálculo de paridade, mas eu acho que esses acordos são fundamentais. Já se falava lá atrás que era grande oportunidade para o agro brasileiro e existe uma grande chance agora da gente realmente romper, né, toda essa ideia de e assumir essa hegemonia, né, vamos falar assim, do comércio de produtos agrícolas com mercados que não compravam, não confiavam, ou a Europa, que está com um apetite maior também, inclusive por toda a movimentação que vem acontecendo e a incerteza por lá. Né, então, é extremamente cinético, favorável essa representatividade do nosso Ministério falando com diversos outros países, gerando novos acordos, inclusive com os Estados Unidos. Eu acho que, por mais que houve uma equiparação de tributações, nós temos que continuar acreditando e enxergando como um parceiro também viável. Eu acho que a briga agora, o Brasil ele não tem que brigar com ninguém, ao contrário, ele tem que se favorecer, né, e buscar aumentar esse espaço frente a esses mercados. Tá? Então, de novo, tem muita coisa para acontecer, essa volatilidade ela vai estar presente e o produtor ele tem que entender que tem diversas formas dele comercializar e tem que ser uma comercialização escalonada, já pensando nesse custo mais caro que ele está vendo, tá? E, obviamente, se defendendo frente a essas movimentações. Daqui para ali a política ela muda, mas ele não deixou de fazer uma estratégia de comercialização e defender essa produção. Mandarino, dentro desse aspecto, né, esse estreitamento com China principalmente, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Se a gente olha os volumes de soja, uma conquista de mercado, uma super safra no Brasil e uma expectativa também de uma safra 25-26 ainda maior do que essa que nós estamos terminando de colher agora. E primeira pergunta, esse mercado é conquistado ou a gente vai ter novos travamentos? Porque quando houver acordo, nós vamos ter oferta de soja norte-americana. E um outro ponto é em relação ao produtor brasileiro que está vendendo a sua soja. Como é que fica o segundo semestre? A gente pode ver oportunidades melhores, mais vantajosas num segundo semestre agora de 2025, com negociações com China e também outros importadores? Excelente pergunta, Fabiano. Fabiano, uma coisa que necessariamente a gente tem que colocar é que o mercado ele se ajusta e ele é soberano. Alguém, em função de uma próxima safra gigantesca brasileira, vamos pensar assim, acima de 170 milhões de toneladas, 180, quem sabe, o mercado tem que se ajustar. E alguém tem que parar de produzir soja se a demanda não se equilibrar. Então, o desestímulo dos preços em Chicago tem feito com que já haja uma especulação de uma diminuição ainda maior da área de soja americana. Essa disponibilidade de soja americana para a China, ela também vem sendo apertada com todo um uso doméstico ainda mais competitivo. E você tem aí novos acordos, né, que vêm da indústria de combustíveis fósseis de biocombustíveis, para que novas propostas para a IA, né, a Agência de Produção Ambiental Americana, façam para incremento de mandatório. Esse acompanhamento do mandatório, esse acompanhamento das margens por lá, e todo um cenário que vem aumentando essa competitividade, mantendo essa soja americana, porque ela recebe bônus, ela recebe incentivo para ser utilizada na indústria de biocombustíveis, bate de frente com essa, obviamente, demanda e dependência de demanda de China. Então, os Estados Unidos vem domesticando, não é de hoje, não é do ano passado, vem na história domesticando toda a utilização agrícola do país, tá? Então, muito tem ficado no mercado doméstico, diminuindo a necessidade de outros países e tem feito com que haja uma dependência ainda menor de China. Novos acordos que possam acontecer e novos ajustes ainda tem algumas provocações, ainda tem algum tipo de rusga, mas tem sido falado em acordo e isso pode mexer nos preços, pode favorecer Chicago nesse momento, mas lembra que aqui no Brasil a gente tem, né, trabalhado com uma perspectiva de um descolamento não tão tal qual a gente tem um prêmio incentivado, a gente tem um dólar que agora caiu, então o prêmio precisa reagir ainda mais, tá? E a tendência é que a gente tenha uma demanda firme até
o avanço desse plantio, daqui a umas 2, 3 semanas a gente começar a falar de o quanto está atrasado ou acelerado esse plantio de soja americano, né? E, de novo, o quanto isso tende a entregar de produtividade ou estimativa de produções lá para frente, tá? Não à toa esse ano novamente, lá em agosto, a gente está saindo a campo, vamos estar em Iowa, Illinois, fazendo nosso crop tour, mais uma vez, como todos os anos a gente faz, tá? E vocês estão convidados se quiserem, tá? E, obviamente, a gente está acompanhando semana a semana. As negociações, elas não estão tranquilas, elas continuam tensas, tá? E há uma tentativa, sim, de acordo. Mas eu acho que não há desespero para o produtor brasileiro, e o produtor brasileiro que está comercializando a sua soja, ele precisa defender o seu custo, como a gente falou lá atrás, e se ele precisar de caixa agora, mas não está tendo aquele que ele gostaria, existem operações que podem ser feitas, né, e várias formas, e várias ferramentas que podem ser feitas, né, nessa comercialização dele para frente. Eu acho que muito já se falou, comercialização do próximo ano já se começou aqui pela GeoSource, já começamos a defender algumas comercializações, e olhando para o segundo semestre, aí no caso do milho, eu acho que, né, há uma expectativa em função de todo esse plantio americano, clima no hemisfério norte, e toda uma demanda ainda adicional que possa existir, produtores que já se movimentaram, mas agora o mercado começa a cair bastante, carregando para um segundo semestre. Aí eu acho que não é bem a questão, quem não vendeu nada, né, ainda tem algumas oportunidades aí para estar trabalhando nesse mercado também. Tá? Então, só para complementar.